Bem-vindos a mais um vídeo no canal e esse aqui é o Listas, onde a gente vai ranquear os nossos canais favoritos do YouTube. De muitas formas, todos esses canais inspiraram a gente a criar o nosso próprio canal, né? Eles falam desde comida, viagens, vlogs, ciência, história e até true crime, né? Então bora pra lista de hoje. Roda a vinheta! Essa aqui vai ser uma lista sem ordem definida, então sim, não vai ser um top 10. A gente vai separar por categorias. Na categoria ciência, eu preciso citar o Manual do Mundo, né? É um canal que vem criando conteúdo desde 2009. O Iberê e a Mari criaram o canal ainda dentro de casa, criando as experiências, criando os conteúdos sobre ciência, divulgação científica lá atrás, e ainda hoje eles continuam trazendo bastante informação no canal deles, né? E além do canal, eles possuem uma lista muito grande de livros que eles publicaram de divulgação científica, né? E tem até alguns, né? E como eu sempre fui muito fã de ciência, de tecnologia, assim, o canal veio como uma luva pra mim, né? Eu acompanho fielmente desde 2010, se eu não me engano, o canal deles. Você contou no último vídeo que você queria ser um Mythbuster quando era criança? Não, ainda não contei. Então spoiler. Ele, pra mim, né, o canal do Manual do Mundo é como se fosse o Mythbusters ou até mesmo o mundo de Bigman, né? E por isso eu sempre fui muito apaixonado pelo conteúdo deles, né? Um quadro que eu gosto muito no canal é o Bora Ver, onde eles mostram com muita qualidade como que as coisas são feitas, né? Bem naquela pegada Discovery Channel, sabe? Tem um que eles fizeram na Petrobras que é muito legal, né? Eles já fizeram um vídeo de como que fabrica uma moeda, de como A caneta Bic é fabricada. O tanto que eles evoluíram, né, desde daquele conteúdo que eles criavam em 2009 até hoje, e a preocupação que eles têm com a educação é realmente muito inspiradora pra gente, sabe? Compromisso, né? Com o conteúdo que eles estão entregando. Também na categoria Ciências, outro canal que a gente adora é o canal do Pirula. Ele é um divulgador científico, ele é biólogo, né? E ele criou o canal dele em 2009 e ele faz muito esse conteúdo sobre evolução, levanta vários questionamentos sobre religião, né? E faz divulgação científica, né? Espalha conhecimento por aí. Inclusive, é a partir do conteúdo dele que começou essa onda, né, de canais que têm muito mais responsabilidade com a informação que estão passando. E isso é muito importante, né? Principalmente nesse mundo de desinformação que a gente tá vivendo. Eu posso literalmente assistir por horas o conteúdo dele, e é horas mesmo, porque ele é muito conhecido por fazer conteúdo gigantesco, assim, de mais de 2 horas. E ele sofreu, né, um AVC, acho que mês passado, né? E a gente torce muito que ele se recupere e consiga voltar a fazer os vídeos, que é o ganha-pão dele, né? Então a gente torce muito para que ele volte a ter saúde. O Mundinho Gamer no YouTube é um dos maiores nichos da plataforma. E eu não podia deixar de citar um dos canais que eu sempre acompanhei, que é o canal do Leon. Antigamente o L Reporta e hoje o Coisa de Nerd. Passei muito tempo acompanhando principalmente o vídeo dos diários de Minecraft dele, né? Isso aqui não é uma coisa que eu realmente me conecte. E foi num desses momentos, durante esses vídeos, que a Nilce apareceu no YouTube, né? Ela foi participar de um vídeo desses de Minecraft e a partir daí ela virou também uma criadora de conteúdo. A Nilce é a mulher dele, né? E eu gosto bastante dela. Inclusive é por causa dela, né? Assim, eu nunca consegui me conectar muito com o Leon, mas a Nilce eu gosto muito. E foi muito legal que eles se juntaram, porque eles criaram um canal, né, o Cadê a Chave, juntos, lá em 2013, que na época foi inovador, porque eles trouxeram um vlog com 2 visões ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto, né? Então cada um tinha sua câmerazinha e eles faziam os vídeos com a perspectiva de cada um e mostravam pra gente o resultado do dia a dia deles, né? Isso foi tudo numa transição da vida deles, né? Tanto no primeiro momento, quando eles mudaram para Curitiba, depois que eles foram pro Canadá, eles gravaram tudo e mostraram isso pra gente, né? Foi muito interessante, né, de acompanhar na época. E depois disso, eles criaram outros canais com mais conteúdo dos dois, né? E uma coisa que inspira muito a gente, que não é que eles fazem um conteúdo de casal, né? Só de relacionamento, que uma pessoa ou o canal depende de uma pessoa e da outra, mas eles criam conteúdo de diversas coisas, né? Até vídeo de comida, vídeo de testando alguma coisa, jogando o jogo junto, e sempre encontrei no conteúdo deles muita qualidade, né? Principalmente nos vídeos de review de tecnologia do Leon, quanto nos vídeos de assuntos mais sérios que eles trazem, tanto porque a Nilce é formada em jornalismo, então ela traz uma seriedade no que ela fala também, com muita responsabilidade. E isso foi uma coisa que me aproximou muito do conteúdo deles.
Mostrar a vida real também, né? Eu acho que isso que aproxima. Um pouco da parte séria, um pouco do humor, um pouco da... Não, sempre tem que ter humor, não dá pra assistir um conteúdo sem humor. E falando em humor, não tem como a gente não citar o Diva Depressão, que é um dos meus canais favoritos da internet. O Edu e o Fih, eles são um casal, eles estão criando conteúdo desde 2015, né? No YouTube desde 2015 e no Facebook eles desde tinham 2013. o canal, né? Como é que era o canal? A página do Facebook, né? Diva Depressão, né? E eu lembro de acompanhar. Então é muito louco, né? Eu nunca linkei as duas coisas. Sim. Inclusive, foram eles que me fizeram agarrar amor, assim, né, pelo YouTube. E foram os primeiros criadores que eu realmente comecei a acompanhar a vida, né? Eu me conectei, e isso é muito engraçado, como eu consegui me conectar com a história deles, mesmo eles sendo um casal gay, que é uma vivência completamente diferente da nossa, né? Um casal hétero, enfim. É impossível não citar, principalmente os Nostaldivas, principalmente do Falso Patati Patatá, o da Fadinha do Brasil, que eu não sabia que era, não tinha ideia do que era. E é muito divertido, a gente recomenda muito assistir. E eu sempre fico sabendo de uma fofoca desnecessária sobre pessoas que eu não tenho ideia de quem sejam, mas que eles têm um jeito tão único deles, né? Tão debochado, tão cheio de humor assim, que eu posso assistir qualquer coisa deles. Então fica a recomendação do canal. Inclusive eles têm o próprio reality show, né? O Corrida das Blogueiras, que é inspirado no RuPaul e em realities de competição. É um projeto muito legal que vale a assistida também. Até as primeiras temporadas, que são bem perrengadas, são bem engraçadas. É impossível falar do Diva Depressão e não falar da Lorelai Fox, né? Que eles estão sempre juntos. Eu amo a vovó. A Lorelai Fox é a drag do Danilo, que começou a criar um conteúdo lá em 2015, mas com assunto mais voltado à militância, né, da comunidade LGBT, né, em geral. Ela é bem famosa, né, já teve em muitos lugares, assim, até no Rede Globo, né, no programa do Amor e Sexo da Fernanda Lima. Quando participou de outros podcasts, sempre está em algum lugar. E durante a pandemia, ela cansou, né, de só fazer conteúdo pesado, só militar, e precisava mesmo de um alívio, né? Então começou a criar esses conteúdos mais voltados para o humor, né? Ela brinca que ela surtou, né? E hoje ela cria conteúdo sobre casos sobrenaturais, sobre teoria da conspiração e vídeos de humor também, né? Que tem os conselhos ruins. É muito bom. E o Ódios do Mês, né? Que é muito divertido também. O canal da vovó, né? Que é como ela gosta de ser chamada, é muito divertido, né? Muito bom pra quem quer só botar alguma coisa pra tocar e distrair mesmo, né? Pra desopilar, né? Um pouco a mente. E, além disso, ela tem 2 podcasts, né? Também. Que é o Para Tudo, que é pra todo mundo, e o Pra Assinantes, que é o Conselhos Ruins, né? Os 2 são muito bons, vale a pena escutar. Também na categoria Humor tem o Gaveta. Ele é um editor de vídeos que cria conteúdo desde 2013, né? E ele tem o conteúdo dele é muito mais voltado para produção audiovisual, cinema, e ele tem uma visão interessantíssima, assim, sabe, das coisas, até por ser editor, né? E ele consegue, com a edição do vídeo dele, deixar o conteúdo muito acessível. Então, são assuntos até pesados às vezes, mas que ele consegue lidar de uma forma muito interessante mesmo, assim. Muito inteligente, né? Ele é muito inteligente, de uma forma bem humorada, sabe? Então não é um conteúdo maçante. E isso inspira muita gente, né? Em criar um conteúdo que a gente consiga não fazer ser pesado, mas que trate de assuntos importantes. Tratar de assunto sério também com leveza, né? Um pouco de humor. Sim. E ele consegue dosar isso muito bem. Então a gente recomenda muito o canal dele também. O História de Cego é um exemplo de que todo mundo pode criar conteúdo, né? O Marcos, né, que é o criador do canal, ele é um rapaz cego, ele trata do assunto de uma maneira muito bem-humorada, né? E traz assuntos com muita reflexão, né, pra gente. Além de ser um canal para desmistificar, né, um pouco esse preconceito que as pessoas têm com uma pessoa cega, tudo. Ele traz a vivência dele com muita informação, mas com muita leveza também, muita né? leveza, o assunto que pra muitos é muito pesado, né? Não, ele mostra que não precisa ser também, sabe? Ele lida de uma forma muito bacana e é quase um ensinamento de vida, assim. Não, eu aposto que um conteúdo como esse você nunca viu, então fica a dica. O Dô me apresentou o Mundo Sem Fim durante a pandemia. O Renan e a Michelle, eles são um casal de mochileiros, né? Eles fazem vídeos sobre viagens desde 2015, mas vlogs mesmo, eles começaram lá em 2018 com a viagem pra Venezuela. A gente gosta que eles são bem vida real mesmo, assim. A gente não faria as viagens que eles fazem, mas eu acho que essa é a graça de acompanhar, sabe?
ter uma outra visão, né, Sim. do mundo e poder explorar alguns lugares que a gente nunca nem pensou que poderia ser explorado. Não, né? até pensar, né? Mas a gente sabe que a gente não vai fazer esse tipo de viagem perrengada. Eu não ia aguentar. Então, tipo, eles foram pro Uzbequistão, né? Uzbequistão, tem Mongólia, Então, subir as montanhas no Tibete. E eu tenho muita curiosidade de saber como é, e aí eles mostram isso, assim, de uma forma muito responsável também com as informações, sabe? Muito respeitosa também. Então, eu acho que eles já são bem populares aqui na plataforma, né? Mas eu acho que eles deviam ter ainda mais views, porque eles tiram um conteúdo com muita qualidade, assim. É mais roots, né? Não é aquela coisa cinematográfica e tal, mas eu acho que essa também é a graça, assim, deles, né? O diferencial mesmo é a forma que eles contam mesmo a história, né? Porque eles têm essa preocupação em procurar as informações corretas, né? De trazer pra gente as informações corretas e mostrar uma coisa sem um pouco daquele glamour que as redes sociais acabam passando pra gente, né? E aí passa essa informação de uma maneira que a gente consegue enxergar mais verdadeira, né? E o Renan, pra mim, é um ensinamento como você não pode acreditar no primeiro view. Você demora pelo menos uns 3, 4 vídeos ali pra você acostumar com o jeito da pessoa, pra aí então você fala, tá, não, entendi. Agora que eu sei o jeito dele, eu consigo acompanhar. Porque ele fala muito devagar e isso é muito difícil. Parece um pouco até comigo, né? Não parece. Também na categoria de viagens, um canal que a gente acompanha muito, que é mais recente, né, até, é o Sam e Victor, que são um casal, eles estão morando em Hong Kong. Né? Quanto casal que a gente acompanha? Eu acho que é porque a gente acaba se identificando, né, com Verdade, isso. né? Então, eles são um casal que estão morando em Hong Kong, né? Eles são canadenses, né? Estão morando em Hong Kong. E eles mostram um pouco das viagens deles de uma maneira que eles conseguem romantizar o dia a dia e a gente acaba ficando apaixonado pelo conteúdo deles, assim, né? Pelo dia a dia deles, assim. É uma coisa mais estética, né? Até porque o Vitor, né, é fotógrafo, então ele tem um pouco dessa preocupação da cinematografia, né? De trazer o conteúdo de uma maneira bonita, de tratar a imagem depois, e isso transmite pra gente uma paz, né, na hora que a gente tá assistindo os vídeos, então é uma inspiração pra gente de criar alguma coisa de viagem, assim, nesse estilo que é um pouco mais você aproveitar a viagem junto com a pessoa. Acho que não só a viagem, sabia? Eu acho que é muito do dia a dia, assim, aqueles vídeos dele só vivendo a vida, assim, em Hong Kong, são o bem Day in inspiradores Life, também. né, que eles falam, o Day in Life em Hong Kong. E eles vão muito pro Japão. Também. E, a vantagem é que eles estão do lado do Japão. É verdade, né? Hong Kong fica muito perto. E a Sam é tipo I'm Just a Girl, assim, então eu gosto muito dela também. Vale a pena seguir eles no Instagram, que eles têm um conteúdo bem legal. Ainda na categoria viagens, mas também história, um pouco de atualidades, a gente tem o canal da Gabi Fadel, né? Que ela traz esses conteúdos desde aquele bem cabeção, assim, pra você pensar e refletir muito, como também ela tem um quadro no canal que é só pra dar conselhos dos mimimis dos inscritos, né? E a gente curte muito os vídeos, aqueles que ela chama de surto coletivo, né? Nossa, eu amo. Porque na maioria das vezes é uma coisa que a gente não ouve falar, assim, é uma história que foi muito escavada, assim, que aí ela consegue contar de uma maneira que é muito interessante pra gente ouvir uma coisa que nunca passou na nossa cabeça, né? Eu amo o jeito carioca dela. É muito poucas ideias, poucas ideias total. E além disso, né, ela também é uma nômade digital, né? O que é nômade digital? É aquelas pessoas que trabalham não num lugar fixo, né? Então ela vai viajando e vai trabalhando, né? Sim, é verdade. Ela tá sempre em algum lugar nos vídeos. Por isso que também tem muito vídeo de viagem dela, né? Então sempre vai ter algum lugar que provavelmente vai ter um vídeo dela ali. E vale lembrar também que ela é uma das pioneiras, né, do YouTube aqui no Brasil. Sabia. Ela tá aqui desde o começo, desde 2009, naquela primeira leva de YouTubers aqui do Brasil. Só que ela fazia sketches, né, que era o conteúdo que era mais consumido naquela época, e aí evoluiu pro conteúdo que é hoje. Não sabia. Eu conheço ela recentemente. Tudo, né, pra mim é muito recente no YouTube. A maioria dos canais que a gente assistiu hoje foi o do que me apresentou, né, porque ele tá aqui há milênios. E um deles foi o Tinocano TV. E, na verdade, você mostrou o Tinoco porque você queria mostrar uma pessoa que tinha heterocromia, né? Que é quando uma pessoa tem um olho de cada cor, né? E aí ele falou, acho que você vai gostar do conteúdo dele. Que é sobre história e sobre filosofia, basicamente, né? Sim. E ele começou bem modesto, assim, né? Era basicamente ele ali sentado no quarto dele,
e falando muito rápido, né? Ele fala muito rápido e tem cortes, não sei o quê. E tá exagerado, assim, no humor, né? Não, mas eu gosto, assim. É que antigamente era muito mais exagerado no humor. Não, ele deu uma acertada, né? No tom. E na estética também, né? Porque pra mim era muito difícil assistir o conteúdo dele, porque ele... Era basicamente ele falando, né? Não, também, sabe? Não tinha uma preocupação visual com nada. Então, pra mim, isso era muito difícil. Mas o conteúdo dele é muito bom, assim. Ele tem uma forma de escrever o roteiro que é muito interessante. E muito boa, assim, sabe? De entender. Então, muita coisa sobre filosofia, eu acabei reaprendendo com ele, né? Eu acho muito interessante essa coisa da filosofia ser a mãe de todas as ciências. E quem me trouxe isso foi o Du e o Tinoco, né? E eu não tinha essa noção, né? Porque a gente tinha muito preconceito com a aula de filosofia, né? Eu não lembro se eu falei isso no outro vídeo. Mas realmente é uma coisa que mexeu muito com a química do meu cérebro. Enfim, e aí eu gosto muito, a evolução que ele teve, estética e de conteúdo, assim, foi um salto tão grande, assim, sabe? E tá sendo muito legal de acompanhar. Eu gosto muito das bibliografias que ele faz e principalmente dos conteúdos de filosofia, que realmente são muito bons. E diferente dos conteúdos mais de humor, né, que a gente veio trazendo, um conteúdo mais sério que a gente gosta muito de acompanhar é o conteúdo do Normose, né? Que ele faz esses vídeos ensaios que são uma baita aula, né? E ele sempre traz esses temas bem importantes, né, para nossa sociedade, né? Tanto política quanto estética, né? Que é uma dos assuntos principais do canal dele, né? Acho que até por isso ele tem esse apreço tão grande pela parte visual, né, dos vídeos dele, porque é muito dele falando por trás e uma explicação muito bem detalhada, né, através das imagens que ele coloca nos vídeos, né. E o Normose tira a gente daquele lugar de conforto, né, ele sempre pega a gente para refletir e dá aquela espetada onde machuca, né. Tem muito conteúdo dele que é muito pesado, assim, mas que a gente precisa escutar para não cair nesse lugar de conforto mesmo, de ignorância, não ignorância no sentido violento da palavra, assim, mas de você não saber, né? De você não ter contato com essas experiências e com essas reflexões. E elas são necessárias, né? Pra gente conseguir realmente crescer. E ele faz esse trabalho jornalístico, historiográfico, muito, muito bem feito, né? Então, é muito bom assistir os vídeos dele por causa disso, né? E um dos conteúdos que eu particularmente gostei, mas também acredito que a Karina tenha gostado, que é aquela série de vídeos, né? Que ele fez sobre o perigo amarelo, né? É muito importante toda pessoa asiática assistir. Sim, que ele mostra, né, na história como que foi criado todo esse preconceito contra as pessoas asiáticas. Então, é um vídeo muito importante que eu sempre que eu posso eu recomendo. E vale falar que ele é um homem asiático, né? Então ele tem lugar de fala. Esse é um programa, na verdade, dentro de um canal, né, que é o Pra Variada de TV. É tipo aqueles programas de vó que ficam passando à tarde, sabe? E é um programa que a gente ama acompanhar. Então a gente quase religiosamente, né, a gente assiste. Tomando nosso cafezinho da tarde. Ou fazendo alguma coisa, enfim. A gente sempre tenta, até no carro às vezes a gente coloca, né, se a gente tá na rua. Então é um programa muito legal para se informar. E o que a gente mais gosta é da diversidade que tem nos apresentadores, porque eles acabam trazendo vivências muito diferentes, né? Tem opiniões muito mais ricas. O elenco é muito diverso e acho que esse é um dos pontos fortes do programa, porque eu acho que é um programa muito importante de existir nos dias de hoje. Por eles serem diversos, exatamente por eles serem diversos, é que eles conseguem trazer a bagagem deles, né, a vivência deles, enriquece muito a experiência toda, né, de assistir um programa e de comentar, né, porque é um programa que as pessoas, é um programa de atualidades, que nem esses de vó, que eles comentam sobre as notícias, né, é muito parecido com o nosso café de sábado, inclusive. Então tem a Bielo Pereira e a Beta Boechat, que são duas mulheres trans. A Bielo, inclusive, é uma mulher preta. O Gui Sampaio, que é um homem gay afeminado. A Duda Meneghetti é um pouco mais padrão, mas é uma mulher bissexual. E o Luan Iaconis, que é hétero, mas ele é calvo. E é um homem negro. Né? É um homem negro. Então, são pessoas assim que a gente sabe que não teria a oportunidade de ser âncora num programa como esse, assim, na TV aberta, por exemplo, né? Então, e assim, quem perde eu acho que somos todos nós, sabe?
de ver talentos assim, né? Que podem enriquecer a nossa vivência, ao invés de ficar sempre vendo as mesmas pessoas. Quem aguenta mais? A Patrícia Poeta, entendeu? Então, é um programa muito legal que a gente recomenda demais, assim, assistir. Porque, além de tudo, é muito divertido. Eles conseguem dosar isso muito bem, né? A seriedade com o bom humor. E, além disso, tem... muita sinergia, né, entre então, eles. eles estão muito entrosados, é muito gostoso de assistir. Falando em acompanhar um conteúdo religiosamente, tem o podcast do Diário de Bordo, né? Que começou lá atrás, naquela época que teve o lockdown, né, da pandemia. Acho que todo mundo acreditava que ia ser coisa de 2 semanas e a gente ia voltar para casa, né? Enfim, ainda bem, né, que eles continuaram criando conteúdo até hoje. Eu lembro que foi um alívio, né, acompanhar eles durante todo aquele caos, né, que foi a pandemia. Eles falam muito sobre música, né? Sobre a vivência deles, assim, é muito dia a dia e é um dos conteúdos que a gente gosta de acompanhar exatamente por isso, assim, né? De falar de bobagenzinha, sabe? Ai, a Jéssica foi uma das criadoras que mais falou sobre Bobbie Goods aí, que popularizou, né? Então, são essas coisinhas, sabe? Que distraem a cabeça mesmo, sabe? É um conteúdo muito, muito, muito leve. E a gente realmente precisa desses tipos de conteúdo, porque a vida já é muito difícil, ainda mais naquela época, né? E quando eles vieram pro YouTube, foi mais legal, né? Porque a gente conseguiu acompanhar por trás das câmeras, né? Da gravação dos episódios, do podcast. Mas também os vídeos das viagens que eles fizeram, dos vídeos da mudança do apartamento, né? Da obra. Foi bem legal que eles estão fazendo. Por que será que a gente gosta tanto de acompanhar a obra dos outros? Pra gente ver a evolução, né? De uma coisa acontecendo e parecer é muito legal, a gente gosta muito, né? Mas por que será? Enfim, né? Um casal icônico. Tá muito difícil olhar direto pra... Assim, se eu tiver assim meio Clint Eastwood, é porque... Não acostumou com a iluminação. Não, é que o Du colocou bem em cima aqui... Como chama isso? Softbox. Esse softbox, e ele tá bem em cima da lente, assim, tá muito difícil de olhar pra lente. De culinária, quem acompanha mais é o Du, né? Eu não gosto muito de acompanhar porque... Assim, eu gosto de ver receita, mas o Du, normalmente, gosta de assistir isso quando vai deitar. E aí eu fico com fome e eu não gosto de ficar com fome, porque eu fico brava com fome. Enfim, e eu não cozinho tanto quanto ele, né? Então, realmente, quem acompanha mais os canais são eles. Mas tem um que a gente acompanhou muito durante a pandemia. É durante a pandemia, né? Que a gente começou a acompanhar os canais, que é o Insider Food, que é uma subdivisão do Insider Business, onde eles falam... É um conteúdo até parecido com o do Manual do Mundo, né? Se a gente for pensar, né? Mas que é muito interessante, né? Então, e eles levantam várias reflexões, assim, é muito legal acompanhar o Business Insider também. Mas o Insider Food, o que a gente mais gostava de acompanhar é o quadro Food Wars, que é basicamente eles colocando redes de fast food de lugares diferentes do mundo, normalmente Estados Unidos contra algum outro país, né? Teve China, teve Japão, Índia, que foi muito legal, Reino Unido, enfim. E é muito legal ver essas batalhas, ver como cada país entende, né? Porque eu acho que através do fast food também a gente entende muito da cultura. Por exemplo, na Índia não ter carne de vaca, né? O Big Mac deles é de frango, de frango. Né? Então, essas pequenas particularidades mostram pra gente, assim, escancaram, na verdade, né? A cultura de cada lugar. Então, isso é muito legal de ver. E é bem legal os vídeos. Então, a gente também recomenda aí. O Epicurious é quase uma bíblia das receitas, das técnicas. Então eles trazem muitos chefes renomados assim pro canal. E amadores também, né? E amadores também, para mostrar sobre como preparar, né, uma comida de uma forma bem profissional, né? Então, e para quem gosta, né, de todo esse detalhamento, é um prato cheio, né, para assistir. Eu amo os vídeos de coquetelaria, assim, eu aprendi muita coisa com eles, com o conteúdo deles. Pois é. Eu mesmo, às vezes 2 da manhã, me pego assistindo como é que abre os 23 tipos de mariscos com a faca certa, da maneira certa. Ele sofre de insônia, gente. Essas olheiras aqui são charmosinhas, mas é por causa disso. E pra finalizar, a última categoria é True Crime. Eu vou recomendar 2 que eu gosto muito, que é o canal da Jaqueline Guerreiro e da Ju Cassini. As duas, elas conseguem amarrar muito bem o roteiro e contar de uma forma muito respeitosa, delicada, sabe? E tratar o assunto com o cuidado que ele demanda, né? Eu gosto muito desse tipo de conteúdo porque eu acho que foi a partir dele que eu consegui ter mais empatia
e ter contato com realidades, porque são histórias reais, né? Então, com realidades que eu não tinha ideia e realmente, quando a gente entra em contato com o que é humano mesmo, né? E o ser humano não é só bom ou ruim. Então, entender às vezes a motivação. Tem crimes que são horrorosos, que não tem explicação nenhuma. Mas eu não acredito muito nessa coisa do o homem nasce mal, entendeu? Eu acho que existem nuances em todas as pessoas, mas que a gente consegue realmente, através dessas histórias, se tornar mais empático, eu acho, sabe? Sair dessa coisa, dessa dicotomia, dessa forma só binariazinha, sabe? De ver, é bem contra o mal, assim. Eu acho que as coisas são muito mais profundas. Eu acho que o True Crime, ele é muito interessante por isso, assim, sabe? Eu acho que é um conteúdo que muitas mulheres consomem, por isso eu indiquei 2 mulheres, né? Que eu prefiro realmente consumir de mulheres. Eu posso falar um dia sobre podcasts, que eu acompanho vários podcasts, comecei muito na pandemia. Por incrível que pareça, é um conteúdo que me tranquilizava. Eu não sei explicar muito bem isso, eu acho que tem estudo sobre isso, né? Sim. Sobre por que isso conforta as mulheres de alguma forma, né? Normalmente a gente é a vítima, né? Desses crimes. Enfim, eu posso ficar falando horas sobre True Crime, porque realmente é um assunto que me interessa muito. E essas 2, né, a Jaqueline e a Júlia, elas são muito boas no que fazem, então fica aí a recomendação. Então é isso, né? Eu acho que a gente conseguiu dar uma boa pincelada no que a gente gosta de assistir. E a gente quer saber de vocês, né? Vocês conhecem esses canais que a gente recomendou? O que vocês assistem aqui no YouTube pra gente também assistir? Não esquece de curtir, de compartilhar, de se inscrever. Que ajuda muito a gente. É um passinho de cada vez, mas a gente vai chegar lá. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.